Meus amados e queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, sejam todos muito bem-vindos a mais este episódio do podcast Falando da Palavra do Senhor, com o pastor Alex e pastora Wessia. E hoje nós estamos aqui com a nossa digníssima, ilustre pastora Paula Grudzen. E hoje nós vamos estar abordando um tema muito forte, muito talvez polêmico para alguns, mas só que muito real, verdadeiro e, vamos ser bem direto, é importante ser dito e pregado. Por quê? Porque é algo que vem acontecendo nas igrejas. E o que é, meu pastor? As más línguas. Eita, Jesus. Eu vou ser até bem culto aqui nessa introdução. Já gostaria de apresentar a nossa convidada, pastora Paula Grudzen, que hoje veio aqui dar este privilégio de nós recebermos ela no nosso estúdio para falarmos um pouquinho da palavra do Senhor. Pastora Paula, seja muito bem-vinda em nome do Senhor Jesus. A paz do Senhor, pastor Alex, e todos, do podcast Falando da Palavra do Senhor. Estou muito feliz de estar aqui, agradeço ao Senhor Jesus por essa oportunidade, de estar aqui frente a frente com o nosso pastor Alex, Deus é maravilhoso, Deus é fiel. Saúdo vocês a todos, com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu já estou sabendo que a senhora estava, posso chamar de você? Com respeito, mas você. Porque senão fala senhora, aí fica aquele ar de... você entendeu, né? Você era jovem, então quer dizer, mas eu sei que você estava já ansiosa também, para estar aqui conosco, mas sei também que tem pessoas que sabiam da sua visita hoje, da sua participação aqui hoje. Então gostaria que você já mandasse também um forte abraço para esses pessoal que está em casa, que sabia que você vinha aqui hoje. Já manda um beijo, um abraço, fala, estamos aqui, mas pensando e orando em você. Quem que é esse pessoal? Quem que é? Fala para nós. Eita glória! Tem muita gente ligada mesmo. É forte. Eu quero dizer para você que está aí, vocês que estão aguardando, essa entrevista aqui, que vai ser bênção para a glória do Senhor, Quero agradecer, tem várias pessoas, professoras também, pastores, pastoras, irmãs, irmãos, e até mesmo aqueles que seguem a gente, pastor? Aleluia. Então eu quero que vocês fiquem conosco, não saiam daí, que tem uma palavra para o seu, o meu e o nosso coração. Glória a Deus. Desde já tem pessoas que estão online conectado conosco aqui. A nossa querida irmã Eliette Brilkensfield, Luana Santos, Félix, a irmã Reila, José Francisco, Grace Silva, Francine Ramos, Glênio Moreira, Mayra Pinho e Bispa Minevilna. Esse povo aqui, eu vou falar para você, eles são fiéis a Deus e também são fiéis a nós. Eles gostam muito, apoiam o nosso projeto e eu gostaria de agradecer, um beijo na vida de coração de vocês. Vocês são muito importantes para Deus e para nós, porque sem vocês também, esse programa, o podcast Falando da Palavra do Senhor, não estaria alcançando tantas pessoas como tem alcançado. Sou grato a Deus porque, pastora, às vezes nós temos um nível ou até um número de pessoas que nós queremos alcançar, mas Deus, ele nos surpreende, Sim. Deus, ele tem muito mais daquilo que nós almejamos ou pensamos para nossas vidas. E este projeto aqui, ele é simples, está crescendo. Só que ele tem me surpreendido. Esses dias eu estava lá na rede social, tem pessoas do Moçambique, pessoas do Japão. Meu Deus. A nossa querida irmã Márcia Neres, ela mora lá no Japão, e lá no Facebook ela fez o comentário, falou, pastor, tá uma benção esse podcast. Então quer dizer, tá indo aonde na verdade eu nem esperava. Então quer dizer, mas para isso, por isso que eu preciso de vocês que se inscreva no nosso canal, aperte o like aí, porque isso vai fazer com que o YouTube direcione para outras pessoas e que eles venham receber este conteúdo na palma da sua mão, no seu celular. E eu posso ter certeza que aqui, tudo que nós vamos falar é palavras edificantes para a vida de cada um dos irmãos. Então, curte, comente, compartilha o máximo possível, porque está no ar mais um episódio do podcast Falando da Palavra do Senhor. E vocês que estão aqui na nossa lista, já estão também no nosso caderno de oração. Nós estamos orando, intercedendo pela vida de vocês. Amém? Sem delongas, hoje nós já vamos entrar no assunto com todo vapor, vamos dizer assim, porque a mensagem ela tem que ser pregada e é igual, querendo ou não, às vezes nós fazemos rodeio para falar algumas coisas para alguém,
Só que às vezes nós tem que ser bem direto. Tem que entrar direto no assunto. E hoje nós vamos falar do quê? Qual que é o assunto hoje, meu pastor? As más línguas. Meu Deus. E pior que essas más línguas que nós estamos falando hoje aqui, não é nem do povo que está na esquina, no boteco, no mundo afora. Essas más línguas que nós vamos falar hoje aqui, e eu sei que você vai entender aqui e vai falar, realmente, pastor, é bem verdade. Dentro das igrejas. Forte. Então nós vamos falar de falso testemunho, intriga, rivalidade, discórdia, disse-me-disse, contenda, tudo isso dentro das igrejas. E para não falar em minhas palavras, nós lemos Bíblia, porque o nosso chamado aqui, o podcast, é podcast falando da palavra do Senhor. Então nós vamos abrir a Bíblia, que já está aqui no nosso painel, que graças a Deus eu glorifico a Deus por essa tecnologia que tem nos ajudado. Antigamente era um papelzinho na mão e hoje está tudo conectado aqui. Eita, em nome do Senhor Jesus, vocês estão ligados um dia conosco. Tiago, capítulo 1, versículo 26, já vai começar assim. Se alguém supõe ou diz que é religioso, mas não refreia a tua língua, está enganando a si mesmo, e a sua religião é vã, vazia, mentirosa, não vale de nada. Então, quando o Tiago ele escreve isso daqui, ele já está falando sobre este povo que muitos se diz ser, muitos se acham ser, mas a língua ela não consegue controlar. Fala mal da vida do irmão, fala mal da vida do pastor, cria intriga. Então quer dizer, e aí eu já vou soltar para nossa pastora Paula Grudzen, porque às vezes nós falamos assim, falando, esse pastor ele está querendo inventar moda. Mas nós trouxemos a nossa pastora aqui. Ela não vai falar o nome de ninguém, mas ela vai falar de uma realidade, que é o que tem acontecido. Pessoas que dizem ser cristão, eu dizimo, eu faço isso, eu faço a obra, eu já tenho 50, 30 anos de ministério, mas não parou até hoje, minha irmã, de falar mal da vida dos outros. Então quer dizer, muitas pessoas se dizem religiosas, mas não refreia a tua língua. E eu gostaria que você já começasse falando aí alguma coisa sobre isso, minha pastora. É forte, né? Quando nós fomos convidados, né? E o pastor Natanael, para esse tema, um tema bem, como diz, profundo. E eu falando com o Senhor, pastor Alex, né? Esse versículo aí de Tiago, a religião dessa pessoa é vã. Por que que é vã? Porque você não está vivendo o que o Senhor Jesus nos ensinou. O Senhor Jesus disse, amarás o teu próximo com a ti mesmo. Né? E a gente vê, infelizmente, nessa caminhada que a gente tem tido, eu louvo a Deus porque a gente é firmado na rocha. Porque se nós formos firmados na areia, nós às vezes não suportamos. Esse versículo da rocha, da areia, eu acho interessante que ele vai para vários aspectos, mas trazendo para isso, se você for uma pessoa que não tiver conectado com o Senhor Jesus na rocha, você desaba, porque muitas pessoas hoje, com essa religiosidade, né, acaba matando as pessoas. Como assim, pastora Paula, matando? Acaba entristecendo essas pessoas, porque elas estão começando, eu costumo dizer assim, engatinhando na fé, e aí a sua língua solta. Eu tiro por mim, quando eu aceitei o Senhor Jesus, na minha primeira festividade de nova convertida, eu tirei as calças, porque, né, eu fui para uma... todo mundo sabe que eu congrego, né, na Assembleia de Deus, e ali tem um regimento que a gente tem que seguir. E ali eu falei, eu vou usar saia agora, eu só usava calça. Preparei, pastor Alex, uma roupa linda, um conjunto bonito. E de repente, uma irmã do Círculo de Oração me chama e diz assim, irmã, eu não gostei da sua roupa. Pastor Alex. Só que eu estava do lado, né? Com a glória de Deus, a minha irmã, né, todo mundo conhece, né, a cantora Lindalva Martins, ela estava ali, foi convidada para louvar, e ela sentiu algo, que eu voltei para o meu lugar, sentei nos novos convertidos, meio triste, né,
3 meses que estava né, eu tinha aceitado Jesus. E ali você vê assim que da onde você menos esperava, veio uma fala, uma pessoa que deveria ensinar, né? A Bíblia diz que as mais velhas ensinam as mais novas, certo? E ali eu fiquei entristecida com aquilo, porque eu tinha preparado um dia todo aquela roupa, eu mandei a costureira fazer, pegar a calça, transformar em saia, para ficar bonita, para ficar linda, a pessoa que não soube refrear a língua. É forte. Né? Ia me desanimando. Mas para a glória do Senhor Jesus, por isso que eu digo para você que está aí me ouvindo, olhe para Jesus. Irmã Paula, eu aceitei Jesus agora, é A, B. Não olha para A e B. Não, olha para o Senhor Jesus, que é o alvo. Caminha, firma, porque as pessoas, como o pastor Alex disse, que não refreia a língua, né? A religião dela é vã, ou seja, o Senhor Jesus disse para mim hoje à tarde, filha, eles não creem em mim, porque quem crê em mim não mata as almas, mas cuida das almas. E se eu não tivesse firmado na rocha, pastor, hoje eu não estava nessa longa caminhada com meu Jesus Cristo. Hoje eu não estava aqui, né, nesse podcast abençoado, falando a palavra do Senhor Jesus, né, porque me feriram enquanto nova convertida. E aí? Você tem que esperar. Hoje eu vou dizer para você que está em casa, não espera nada de ninguém. Espera de Jesus. Faça a sua parte. Procura ler a palavra, procura meditar na palavra, porque a palavra, como diz, né, ela edifica, ela é viva, ela é eficaz. Pastor Alex, com certeza, já passou momentos muitos e muito difíceis na vida dele. Mas o que sustentou o pastor Alex? A palavra de Deus. Né? E a gente sabe que hoje ele está aqui falando desse assunto porque, com certeza, o pastor Alex também já foi machucado. Quem não foi com essas más conversações, com esses comichões que chegam, com essas contendas, querendo nos afastar da presença do Senhor. Porque, irmãos e irmãs, pastores e pastoras, tomem cuidado. Todos nós vamos ter que chegar diante daquele tribunal de Cristo e vamos ter que dar conta das boas e das más obras. Quantas pessoas, pastor Alex, estão paradas à beira do caminho e não há um samaritano, aleluia, Charamante Covanaias, que não para acudir aquele soldado ferido. Mas ali, olha, ele não está mais indo. Ele tá, não pode acreditar. Essa irmã aí, esse irmão já está em pecado. Esse irmão, meu Deus, Tiago, eu acho interessante o livro de Tiago. Se você não leu, leia. Leia o 1, o 2, o 3, você vai desfrutar do que ele vai dizer, a preocupação, né, de Tiago em deixar para dizer assim, olha, dome, porque nós, ser humano, temos que aprender a refrear, porque, como disse a pastora Wessia, né, ela diz assim sempre, temos que ter domínio próprio, temperança, temos que saber o que nós vamos falar para o nosso irmão, para a nossa irmã. Se você não pode ajudar, cale-se. É melhor. É melhor calar do que ferir. É melhor calar. Se você não tem uma palavra, como o pastor tem aqui, uma palavra para te dar sustento, te dar mantimento, porque a palavra do Senhor é pão para nós, é alimento para nós. E nós não colocamos a palavra do Senhor para aquela pessoa que está ali deprimida, triste. Pastor Alex, muitos têm acompanhado o seu programa, acompanhado os podcasts, nós vemos cada relato de pessoas que foram feridas, machucadas ao longo do caminho e não se atentam que às vezes outros machucaram eles e essas pessoas que nos machucam não fazem uma reflexão. Eu preciso mudar, peraí,
Ei, pessoal, pastora, eu preciso mudar. Eu preciso ser companheira ali da pastora Wessia. Eu preciso ser companheiro do pastor Alex. Mas não, nós não abraçamos a causa. Eu acho interessante que a palavra do Senhor diz assim que nós temos que chorar com os que choram, né? E sorrir com os que sorri. Eu fico olhando assim na caminhada minha, né? Falando da minha trajetória, né? Antes de estar com o pastor Natanael. A minha trajetória, eu via poucas pessoas que choravam junto comigo. Né? Porque a injúrias, as difamações, né? Como o pastor disse aí no início, né? As contendas, eu sentia muitas das vezes assim, podia contar poucos que abraçavam a causa comigo. E isso é triste, pastor Alex. Sim. Porque as más línguas, elas já te condenam. Parece que ela já faz o veredito, mas ainda bem que está escrito, né? Que o Senhor diz assim, olha, filhinhos, vocês têm um advogado. Então não adianta você acusar, você difamar, porque o nosso Senhor Jesus, ele sempre vai nos justificar. Justo e fiel, né? Justo e fiel. É forte. Deus é maravilhoso. E então tem muito isso que anda acontecendo sobre essa questão de pessoas que não conseguem refrear a tua língua. Né? Eu vejo aí diversas vezes pessoas se levantando contra, mentindo, caluniando, sabe, defamando, armando contendas. E agora você falou sobre a questão das pessoas os novos convertidos, as pessoas elas não cresceram, não amadureceram, não têm aquela resistência espiritual. E aí então qualquer coisa que é lançada, ela é ferida. E ela não consegue, então, ter o vigor ali, a resistência para continuar. Não, tá falando, mas eu vou continuar. Tá me julgando, mas eu vou marchar. Não, ela é ferida, machucada e chega à morte. E a morte é espiritual. Não quero mais ir para a igreja, eu não quero mais saber desses crentes, eu vou para a igreja para quê? Então, quer dizer, quantas pessoas que nós vamos evangelizar na rua, que as pessoas falam, para o quê? Pra igreja? Você tá doido, rapaz? Eu tô aqui hoje, sabe por causa de quem? É lógico que ele não tinha um preparo físico, né? E aí eles falam assim, por causa dos crentes. Por muitos que o quê? Que as pessoas que eram para vir evangelizar, pregar, pegar na mão. É igual eu falo, se uma pessoa tá caída, o que eu tenho que fazer para ela levantar? É dar a mão para ela. Aleluia. Só que aí chega uma pessoa que vê outra caída e acaba desferindo outro golpe. Empurrando. Colocando direto no buraco mesmo. E com o quê? Com a língua. Com a palavra, você não presta, você não vale nada, não falei pra você? Você não vai conseguir. Não, eu falo até que Deus nem te ama mais, eu já ouvi falar isso daí já. Você acha que Deus, nem Deus tem perdão mais pra você? Fala, rapaz. Meu Deus, é forte. E a Bíblia nos fala que o quê? Que ele amou o mundo de tal maneira que lançou teu filho e enviou para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, Jesus Cristo, ele se entregou por uma humanidade que... Quem que era santa ali? Todo mundo era pecador. Todos. E ele se entregou pela vida deles, pelas nossas vidas. E agora, assim, com a graça, com aquilo que Deus fez, nós, com o amor e o reconhecimento que Deus fez por nós se achegamos a ele. Mas ele não veio, se entregou pela nossa perfeição. Foi pela causa da nossa vida. E aí os povos olham, então, essas pessoas que estão... Eu falei com o pastor Natanael, Jesus veio para buscar e salvar aquilo que estava perdido. Ele se assentava com os pobres, com os pecadores e com pessoas de má fama. Aí as pessoas que se dizem os religiosos, os crentão, os engravatados. Só uma observação. A pessoa fala para mim que se não tiver com a barbinha feita e não tiver com a gravata, não sobe no altar. Mas quando chega a festividade da igreja, o povo tá com um terno e uma camiseta de gola. Você já viu isso aí? Já. Uma camiseta de gola. Tem a gravata ali? Ah, não, é porque é o dia da festividade. Então tem exceção. E aí? O que é para um é para todos, então. E não tem dia que pode ou dia que não pode. Então tem dia que eu posso pecar e dia que eu não posso. Porque fala que se não tiver com gravata tá em pecado, não tá alinhado. Então, nesse dia que você tá também com o terno aí e com a golinha redonda, você também não tá alinhado, não. Eu vou falar logo.
E o tamanho da gravata pode ser o tamanho da língua. O tamanho da língua. Eu penso assim. Então as pessoas, elas fazem julgamentos por coisas que Cristo, na verdade, ele quer o coração da pessoa. Quantas pessoas estão aí vestidas de terno, vestidas de gravata, mas igual falou, a língua não cabe nem na boca. Então, pelas vestes, tá alinhado. Mas só que a pessoa... E eu falo isso daqui, então, um dia que eu saí da igreja, acabei de pregar, as pessoas estavam em três, assim, na porta da igreja, falando mal da vida, na porta da igreja. Acabou de cultuar, acabou de ouvir uma palavra, e a pessoa reunida na porta da igreja, falando mal da vida do irmão e da irmã. E vai uma dica aí, gente. Eu gosto de falar, por mais que não gostem, não fique não. Porque eu sempre falo pro meu bem, né? Na porta da igreja você ouve o que não quer e fala o que não deve. Então eu sou a primeira. Deu a benção apostólica, eu tô dentro do carro. Não fica lá não, porque você acaba perdendo a sua bênção ali. Porque você vai murmurar, você vai pecar, você vai estar no meio, na roda, né, que você não deve. Porque é fácil falar a roda dos escândalos, a roda, mas e a sua rodinha? E a sua rodinha? É forte. Né, pastor? Então, assim, eu falo, a irmã Paula, ela mal dá uma paz do Senhor. Sim, se o momento para mim não é bom, eu prefiro, porque eu quero sair com a minha bênção. Eu vou para a igreja, eu vou para prestar um culto genuíno, um culto racional. Eu vou dar glória, vou dar aleluia. Eu não quero saber se estão olhando, se ela está gritando. Não. É a minha forma de cultuar, porque eu vou lá para prestar, eu olho para o alvo, eu olho para Jesus, né? Entrego o melhor e quero sair dali com alegria na alma, porque para mim ir numa igreja e sair triste, misericórdia, é o que anda acontecendo, infelizmente, em muitas. Eu vou falar, eu tenho que falar, né? Eu vim aqui para falar, né? Bom. Falando, né? Então eu tenho que falar. Infelizmente você vê pessoas que, em geral, tá, irmãos e irmãs? Vocês estão ouvindo aí, ela tá falando, não estou falando só da minha denominação, mas estou falando geral, porque a gente sai para fazer a obra missionária em vários lugares, né? E infelizmente você vê púlpitos que é um lugar santíssimo, sagrado, que o Senhor vai ordenar lá para Salomão, quando você fala, olha, aí é o lugar que eu vou ouvir a oração. Então tem esse espaço para você, aí sobe ali e começa a falar com essa língua, né? Indiretas para o irmão, indiretas para as irmãs, coisa que você tem que ser homem, é bíblico, tá? Né? Ser homem, chama o irmão, chama a irmã, vem cá, pastor Alex, eu tô triste com o senhor me deixou triste ontem. Às vezes o pastor Alex passou por mim e não me deu participação, não porque ele não me viu, mas porque talvez estava um problema na mente dele, alguma, né, ocasião que um dia você está crente demais, um dia você está light demais, cada um de nós tem mais momento, né? Mas aí você tem que chamar o pastor, vamos conversar. Eu sou muito disso. De chamar a pessoa. Eu não gosto de guardar, não. É o famoso colocar as cartas na mesa, né? As cartas na mesa. Não, agora eu vou lá num lugar igual eu tô aqui, eu vou começar a jogar indireta. Não. Ali a gente tem que respeitar como eu estou aqui. Aqui é um espaço santo, sagrado, igual a rádio, o estúdio. Nós estamos no lugar falando a palavra do Senhor. Nós temos que ter temor e tremor. Já não está tendo mais esse respeito. As pessoas, Xaramanai, Alabassu, Decovanai, elas estão sem temor e tremor, não tem mais esse respeito. Você chega ali naquele lugar santíssimo, em nome do Senhor Jesus. Eu quero aproveitar esse podcast e dizer, não faça isso. Não lava roupa no altar do Senhor. Mas fala a verdade, fala a palavra. Tem gente que fala, nem vou abrir a Bíblia.
Peraí, então você não vai falar a palavra, eu já quero ir embora se você faz isso, eu quero pegar e sair, porque esse aqui tem que ser aberto, isso aqui tem que ser dito, nós temos que ir para um culto e falar da palavra do Senhor, não é jogar indireto para cooperador, não é jogar indireto para pastor, para irmã de segunda oração, não, nós temos que ser sinceros com o Senhor primeiro. Aleluia. Porque eu, às vezes, pastor, eu vou em cultos, né? E aí eu fico olhando, eu fico imaginando. A pessoa, eu tô nesse culto aqui, aí eu começo a ver algumas coisas, sabe? Eu começo a ver algumas indiretas, aquela língua que dobra para lá, né? Porque o senhor disse, ó, não olha para direita, para esquerda, aí a língua vai para direita, vai para esquerda, né? E aquela coisa, eu fico imaginando, meu Deus, se meu filho, eu tenho 2 filhos, né? Um até tem decepcionado, o meu mais velho, por conta de não saberem refrear a língua. Ele diz assim, mãe, eu não consigo entender esses crentes. E aí eu falo, meu filho, esses crentes estão incluindo mamãe, né? Aí ele fala, por que, mãe, eu não consigo entender? Porque a pessoa vai para um culto, pastor Alex, ela quer sair ali, às vezes ela vai triste, decepcionada, frustrada, o casamento não tá bem, o filho tá nas drogas, o marido bebeu, ela foi espancada, ela vai procurar um socorro. Eu aprendi com o meu primeiro pastor que a igreja é um hospital, que deve curar, deve cuidar, mas hoje não é o que se vê. Aí eu fico vendo alguns cultos, eu falo, meu Deus, se meu filho tivesse aqui, ele não ia entender nada, porque você vê ali que não tem palavra, tem direcionamento, ofensiva, usando o púlpito, e púlpito não é palco para você dar show. Mas é algo que você tem que ter responsabilidade. Esses dias eu tava pensando sobre essa questão, antes de nós montar esse episódio, tem um programa do Silvio Santos que chama O Jogo dos Pontinhos. Eu falei assim, esse culto aqui, eu fui para uma igreja, eu falei assim, esse culto aqui tá parecendo o programa do Silvio Santos, o jogo dos pontinhos. Cada um que subia no altar era um pontinho para cá, era um pontinho para lá, jogando ponto pros outros. Misericórdia. Aí tá lá uma pessoa que quer receber a cura, porque a palavra do Senhor, ela salva, ela liberta, ela cura, ela batiza com o Espírito Santo, aleluia. Aí muitos, não acontece mais, será por quê? Como que está a sua religião? Como que você está pegando ali, falando do amor, porque eu até onde sei, essa palavra que entrou, penetrou na minha alma, que tem me dado força para me caminhar, para me fazer o ídolo do Senhor. E aí eu fico olhando quando um novo convertido, ou uma pessoa, ou melhor dizendo, que ainda não se converteu, vai chegar no culto de domingo, vai sair dali, meu Deus, eu fui no culto, não entendi nada daquela igreja. E quantas vezes, pastor Alex, eu já ouvi isso, irmã, eu não vou lá na igreja não, eles falam coisas que eu não entendo. Eles estão falando coisas que eu vou lá para me receber uma cura, uma palavra de conforto, eu saio de lá, eu não entendia nada. E aí também tem outra coisa que eu tenho que colocar aqui, pessoas, elas não se preocupam em entender que você tem que apregoar o evangelho. O evangelho é simples, é Jesus. Você não precisa fazer tantos rodeios, porque a palavra do Senhor Jesus, só de você falar para aquela pessoa, Jesus te ama, e dá um abraço. Hoje nas igrejas, você não vê mais abraços, você não vê mais aquela coisa contagiante, e incomoda essas línguas desenfreadas, incomodam com quem faz. Entendeu? Eu faço. Eu abraço, eu cumprimento. Se eu tô cantando no conjunto, eu tô pulando, eu tô regozijando, porque o Senhor disse, nós somos felizes, bem-aventurados sois vós, né? Que se alegram. Aleluia. E a gente tem que se alegre, mas aí as pessoas se incomodam, as pessoas, elas não preocupam em sarar, mas machucar. E machuca, pastor Alex. Se, como o senhor colocou aí, se não tiver aquela firmeza, se a pessoa for nova convertida, ela não vai suportar. Se ela não tiver, eu louvo a Deus, porque na minha caminhada eu tive várias mães, que a gente gosta de falar, né, irmãs, que estão aí ouvindo, mães da fé.
Que ali, ó, Ana Paula, vai, caminha, você tem um chamado, vai, você consegue. Impulsionando você a andar direto, reto. Porque senão, Sim. a Ana Paula, pastor Alex, pastor Wes, pastor Antonel, talvez não estariam aqui. Por quê? Feridos, machucados. E parece que as pessoas, quando elas não refreiam, quando elas não têm esse domínio de falar, como nós colocamos aí, né? Eu brinco quando eu tô pregando, e muitas irmãs não gostam, né? Mas eu sinto muito, né? Porque eu não vou agradar ninguém mesmo. E não tô aqui para agradar ninguém, nem quero agradar. Eu quero agradar Jesus, né? Mas, como o senhor falou sobre a gravata, eu vou puxar para cá. É igual a roupa, né? Das irmãs. Eu uso até aqui, eu uso até ali. Aí eu pergunto. Muitas acompanham, a língua acompanha as vestes, né? E aí eu fico entristecida com isso, porque eu prefiro ser essa pessoa que eu sou, mas ninguém vai ficar com restígio de mim, porque eu sempre vou falar para você a verdade. Eu vou dar um rápido testemunho na escola, né? Todo mundo sabe que a pastora Paula é professora, trabalha na escola, e foi uma pessoa falar mal de mim para outra professora. Meu Deus. Aí essa professora falou assim, essa pessoa que você está falando, da Paula, da professora Paula, não é ela. Eu falei, não, é aquela Paula que eu tô falando, aquela da sala lá. Eu falei, não é ela, sabe por quê? Porque ela é direta. Ela não faz isso. Eu conheço ela. Se ela tivesse de falar de mim, ela vinha falar para mim. E isso é importante. Isso é importante. É melhor você falar a verdade pro seu irmão. Ele pode até entristecer com você. Mas você vai falar para ele, vai ser direto com ele, você não vai machucar ele. Aí ele fica sabendo. Já pensou? O senhor é um pai na fé, de muitos aí. Nós sabemos disso. O pastor Alex é um pai na fé de vários irmãos. Pessoa, um filho na fé, saber, o pastor Alex falou isso. Pastor Alex machuca. A pessoa sente, mas certeza que foi o pastor Alex? Foi. Por quê? Porque as pessoas não têm sabedoria. E para falar que não é da boca, eu falo, da boca para fora, se você que tem Bíblia e lê Bíblia, você sabe que em Êxodo, capítulo 20, versículo 16, fala: não dê falso testemunho contra ninguém. E é isso que a pastora está falando aqui. Pessoas inventando mentira com o nome de terceiros para criar intrigas, contendas, divisões, né, pastor? Meu Deus, é forte, hein? A palavra tá aí, ó. Pode ler de novo aí, pastor? Êxodo, capítulo 20, versículo 16. Não dê falso testemunho contra ninguém. Resumindo, português claro, não diga mentiras com o nome dos outros. É o pastor Alex falando? É a pastora Paula falando? Não, é a palavra do Senhor. Isso aqui, irmãs, irmãos, isso aqui é um ensinamento profundo para a nossa vida cristã, para a nossa vida pastoral, para a nossa vida diária. A todo momento a palavra do Senhor vai ensinar você a ser um bom servo, um bom esposo, uma boa esposa, boa mãe. Tudo está aqui, mas nós não queremos. E pode reparar, meu pastor. Infelizmente, as pessoas que não refreia a sua língua, ela também não é conhecedora de palavra, porque eu acredito que se você conhece a palavra do Senhor, você vai pensar para falar. Aqui mesmo em Efésios capítulo 4, versículo 25, a palavra do Senhor diz assim, ó: por isso, não mintam mais, não mintam, que cada um diga a verdade para o seu irmão na fé. Vamos juntar, fazer uma matemática do céu aqui. Primeiro nós falamos sobre a questão da língua desenfreada. Aqui está falando sobre mentira, não mintam mais. Meu Deus. E aí nós falamos sobre a questão de não dê falso testemunho. Então é uma coisa junta com a outra que está criando este mal dentro do corpo de Cristo, dentro das igrejas. A língua desenfreada, a fofoca, a mentira. Falso testemunho. E Jesus, igual a pastora falou assim, que aqui é o manual para a nossa vida. Jesus, ele se apresenta como: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aleluia. Então, se você quer andar no caminho,
ande na palavra, porque em João, capítulo 1, versículo 1, fala assim, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E o verbo é a palavra. A palavra. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. A palavra de Deus, Cristo, ela é o caminho que nós devemos andar. E quando nós andamos aqui, ó, fazendo o que a palavra do Senhor está nos dizendo, nós andamos no caminho, nós andamos na verdade e nós alcançamos o que é a vida. Isso, ele resume tudo. Eu gosto desse versículo também. Eu sempre, quando a gente vai ministrar, eu falo, né? Jesus já falou tudo. Eu sou o caminho, primeiro. Eu sou o caminho. Você tem que andar comigo. Andar comigo. Que é a pessoa vai fácil falar, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então você tem que andar no caminho. Caminho este que é Jesus. Eu sou a verdade. O cristão, né? Não vamos falar nem crentes, irmãos. Eu vou falar o cristão. O cristão, ele não pode, de maneira nenhuma, porque primeiro, eu sempre... não vamos dizer, a senhora nunca fez isso. Não, nós, aqui não tem santona, não, e nem santão. Mas toda vez que você vai aplicar a mentira, você vai lembrar quem que é o pai dela. E quando você lembra quem que é o pai dela, você vai pensar. Que a Bíblia vai dizer, né? Que quem que é o pai da mentira? Satanás. Então o Senhor já disse, eu não sou. Não, eu não. Eu sou a verdade. Forte. Raio, candaraço, imanaia. O Senhor vai dizer, eu sou a verdade. Então, de maneira nenhuma, nem que sofra. Mas diga a verdade. O Senhor, ele vai colocar para você, olha, eu não sou, eu sou o pai da verdade. E eu não consigo entender, pastor Alex, as pessoas que é para te ajudar, que é para ser, né, vamos dizer, né, um exemplo, deixar legados. Vamos dizer assim, deixar legados. Porque eu vou orar com Jesus. Creio e quero e preciso a vida eterna. Mas eu quero deixar legados. Legado esse que vão dizer assim, nossa, eu vou lembrar da irmã Paula, aquela mulher que me ensinou o caminho, me ensinou a verdade. E mostrou para mim que Jesus é o caminho, a verdade, ele é a vida, no qual eu preciso continuar caminhando, porque eu tenho que ir para esta morada essa que o Senhor nos preparou. Aleluia. Aleluia! E parece que as pessoas, pastor Alex, não têm noção da importância que é essa morada. Jesus, como o senhor colocou no começo, ele morreu. Primeiro, o Pai deu o Filho, o único Filho, para morrer por nós. Padeceu, né? Fez as maravilhas todas, mas padeceu, sofreu por nós. E aí nós não entendemos que é importante nós deixarmos legados, palavras boas, sair da nossa boca, porque, né, no versículo ali que nós estávamos meditando, a palavra, a nossa fala, ela abençoa e ela também amaldiçoa. Uma mãe, quando ela fala assim, filho, Deus te abençoe, é forte. Quando uma esposa fala, vai com Deus, meu bem, é forte. São palavras que precisam ser ditas com amor. E você vê as pessoas, elas não ensinam mais a verdade, elas não ensinam a importância que é servir Jesus, que é demonstrar para quem está olhando para mim, para o Senhor, dizer aquela pessoa ali, ela caminha com a verdade. Ela me ensina esse caminho que é Jesus Cristo, aquele que morreu, padeceu na cruz, ressuscitou por mim e quer levar nós a importância do nosso nome está escrito no livro da vida, entender que vai haver sim um arrebatamento. E aí? Como que está a sua palavra? Como que está a sua língua? Você está impetrando bênçãos para as pessoas? A sua fala está, aleluia, Ramanagasu, Decovanaya, está ajudando aquela vida, aquela alma? Ou você está machucando
colocando, como disse o pastor no começo, está empurrando mais ela para o buraco. Forte. Você está passando de largo. Aleluia, o Senhor vai colocar aquela passagem para nós que você é o bom samaritano. O que você está fazendo para ajudar as minhas vidas, as minhas almas e meus pequenininhos? Como nós estamos procedendo, aleluia. Eu quero dizer para você que está nos ouvindo, daquele dia você vai prestar conta com o Senhor. Preocupe-se com isso. Ayasurimanaya. É importante, nós estamos vivendo momentos difíceis, que Timóteo vai dizer, homens avarentos, presunçosos, desobedientes, mentirosos, contendeiros. E o Senhor disse, olha, posso falar dizer, desse afastai. E eu guardo isso comigo. Para me afastar, sabe por quê? Porque nós precisamos ir morar com Jesus. Precisamos. E aproveitando que a senhora está falando sobre a questão de volta de Cristo, de arrebatamento, que é igual fala, hoje em dia você vê a chave do carro, você vê a profecia da empresa, você vê a profecia da prosperidade, mas e o arrependei-vos, porque é chegada a hora. Meu Deus. A Bíblia fala em Apocalipse capítulo 22, versículo 15, bem assim, ó. Ficarão de fora os cães, os que praticam a feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. E isso aqui, às vezes fala assim, mas eu estou na igreja, eu faço... Mas tem muitas pessoas que estão dentro da igreja, mas ainda tá, sabe o quê? Porque busca em Deus, aí Deus não dá a cura, ela vai lá na irmã que faz o balacobaco. Eu sei disso porque eu já vi. Sim. Eu já fiz a campanha lá de 7 dias já, o povo, Deus não curou, aí vem o espírito das trevas lá. Não, irmã, esse negócio de igreja aí não... Tem uma irmã ali, um centro ali, um lugar ali, um terreiro, uma dessas, esses trem aí de magia, você sabe qual que é o nome. Aí ela vai lá fazer o quê? Mas não, é só você ir lá, você leva isso, a pessoa vai fazer um trabalho lá e você vai ficar curada. Aí a pessoa fraca da mente acaba indo. Larga a mão de Deus para ir buscar uma feitiçaria. Sim. Igual fala assim, não, feitiçaria não, pastor, é só uma irmã que benze. Rapaz, misericórdia. Dobra o joelho, ora a Deus. Porque se você não crê que Deus pode te curar, você já está sendo infiel a Deus. Porque você sabe que Deus tem o poder e a autoridade, e você leu a Bíblia já que Deus curou o morto. Lázaro, depois de 4 dias. Você viu que ele ressuscitou a filha de Jairo. Sim. Você viu que ele curou o paralítico no tanque de Betesda. Você viu que ele fez com o cego Bartimeu voltar-se a enxergar. Então, Sim. Quer dizer, então você acha que tudo isso daqui que está escrito na Bíblia é um conto de fada? É verdade, mas só que a Bíblia fala assim, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se você lê Bíblia ou se você ouviu, porque a Bíblia fala também que o quê? Que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Só que tem muitas pessoas que estão ouvindo porque participou do culto, foi pro culto, participou da campanha, ouviu a palavra, só que ela não penetrou no coração. Aí ela fica, será? Será? A Jesus, dúvida. Então, a Bíblia fala aqui que Jesus ele foi para a sinagoga em Nazaré, e aí ele fala bem assim, não houve muitos milagres ali, por quê? Por culpa da incredulidade. Verdade. E essa é a resposta de por que muitos milagres não estão acontecendo. Porque a pessoa está vindo para a presença de Cristo, mas não está confiando em Cristo. Aí eu digo, aí entra numa igreja, em vez de abrir a boca para glorificar a Deus, ela fica criticando a irmã que está dando lugar ali na terra. Sim. Eu acho interessante, né? Que a gente vai ver ali, né? Eu gosto de ministrar também do filho pródigo. E eu gosto de frisar só, eu não guardei aqui a mente, mas está lá escrito assim, e caindo em si. É interessante nós cair em si. O filho pródigo. Sabe por quê? E caindo em si, ele levantou e disse, vou lá para a casa do meu pai.
mas muitos não estão mais caindo em si. E é fácil falar do filho mais velho, né? É fácil, né? Eu entendo. Mas será que nós também estamos caindo em si? Ah, mas o filho pródigo foi lá, errou tudo. Quantos de nós também não fomos errantes, erramos de todo o tempo? Essa reflexão não é só para quem está para fora, não. Sim. Nós, dentro da igreja, todos nós temos que cair em si, levantar-me-ei, irei ter com meu pai e ver o que eu ando fazendo. Como que eu estou me portando? O filho pródigo, ele começou a analisar, né? E ele fez tudo errado. Mas ele vai cair em si. Pedro, quando ele escuta lá o galo cantar, Jesus está ali, dá uma olhadinha, as lágrimas, vai falar, ele chorou amargamente quando ele caiu em si e viu que negou Jesus. Então nós precisamos, nesses últimos dias nessa terra, cair em si e ver o que eu estou profetizando, o que eu estou falando, como o senhor colocou aí. O que eu estou falando de bom para aqueles que estão ali precisando de me ouvir? Porque chorar amargamente por não ter feito o correto é complicado. Precisamos nos analisar, como foi dito aqui, né? Com o pastor Natanael, o senhor disse claramente, a Bíblia vai dizer, examine-se a si mesmo, para de examinar o outro. Jesus. Para de cuidar da vida do outro. Jesus já está cuidando da nossa. Isso que importa. Eu sempre brinco, falo, tem muita gente cuidando da minha, mas o que importa é que o Senhor Jesus, ele priorizou a minha vida. As pessoas, elas confundem cuidar da vida dos outros, porque você vê que o samaritano, ele viu aquele homem caído, ele foi cuidar da vida daquele homem, só que ele foi o quê? Derramar o óleo e o azeite sobre as suas feridas. E deixou ele bem, bem guardado, né? Bem guardado. Então ele cuidou dele, mas cuidou como? Porque tem pessoas que estão feridas, entristecidas, machucadas, decepcionadas. Aí você vai lá e cuida da vida dela com o quê? Com uma palavra, com uma oração, com um conselho. Levou lá na hospedaria, cuida dele que eu vou pagar tudo. Tudo. Só que aí as pessoas confundem em ficar cuidar. Falam assim, você tem que cuidar da vida dos outros. Aí ela fica lá na espreita do portão da casa dela, assim, ó. Pra ver o que a irmã e o marido tá fazendo. Quer dizer, tá cuidando, mas tá cuidando de uma forma errada, vaso. Então, se você quer cuidar da vida de alguém, ora a Deus, clama a Deus, convida pro culto. Fala assim, faz um convite, vaso. Você não gostaria de fazer um culto no lar, na tua casa, para abençoar? Porque tem muitas pessoas que não estão querendo mais ir para a igreja. Aí você faz o quê? Você se convida para fazer um culto. Fala assim, eu posso vir aqui para fazer uma oração? Posso vir aqui fazer um culto doméstico? Posso? Porque aí você vai apresentar Jesus para essa vida e daqui a pouco Deus vai fazer um milagre. Só que aí eu falei, em vez da pessoa ir para casa de uma pessoa para orar, ela vai para fofocar, falar mal da vida dos outros. Chegaram em mim e falaram assim, a festividade foi uma bênção. Só faltou a senhora lá, né? Não, por motivo de saúde eu não fui, né? Tinha recém saído de uma UTI. Eu falei, mas, sério, foi muito boa? Foi. Quantas almas ganhou para Jesus? Forte. Quantos convidados foram diferentes? Não, só tava ciclo de oração. Pastor, eu não pensei duas vezes. Falei, pois é, a maior festa é quando há festa nos céus. Hoje, pastor, a gente vai ministrar em festividade, eu fico triste, porque eu vejo só o conjunto ali, só os membros ali. Sim, crentes pegando pra crente. Cadê as pessoas? Cadê o seu vizinho? Cadê seus amigos? Nós temos que convidar. É igual o senhor falou. Mas ele não quer ir na igreja, então a igreja vem até ele. Vamos até ele. É necessário, é preciso. Mas isso também não é só para quem não é evangélico. Até nós, muitas das vezes o senhor está precisando de uma visita. Às vezes eu e Natanael estamos precisando de alguém ali na comunidade terapêutica. Nós estamos deixando a desejar.
Os nossos cultos não é mais um culto para mim, eu vou fazer verdade. Não é um culto mais evangelístico, buscando, porque a palavra do Senhor disse: ide e pregai o evangelho. Aleluia. A toda criatura. Em meu nome nós vamos expulsar demônios. No nome do Senhor vai haver cura. Mas hoje já está muito o meu nome. Eu. Você não é nada. Nós não somos nada. Hoje nós estamos aqui. Daqui a pouco nós não sabemos o que vai acontecer. Nós temos que parar de ter o próprio ego. Como disse o pastor, muitas vezes pregamos prosperidade. O Senhor, eu não lembro assim o momento que ele pregou isso, não. Eu lembro que ele ministrava cura. Vem cá, como o Senhor colocou o cego, vem cá, eu vou fazer a cura. O próprio leproso, ele sai, o Senhor está lá no monte, ele espera o Senhor Jesus, ele com audácia, ele vai ali imensamente, que está todo com lepra, ele vai lá e fala assim: Senhor, tu podes me curar? Aí o Senhor, você quer sessão? Sessão. Pronto. Será que nós estamos sendo assim? Eu vou lá na casa do pastor Alex, eu vou lá na casa da pastora Paula, que ali, sim, ali vai ter uma palavra profética, ali vai ter uma oração de cura, ali eu posso desabafar, e eu vou dizer: hoje está muito difícil desabafar. Hoje está muito difícil você falar, tem que conversa com o homem de Deus, mulher de Deus, mas está difícil encontrar mulher de Deus, homem de Deus. Aí eu sou homem de Deus, eu sou mulher de Deus. Aí será que Deus tá com você mesmo? Aí você precisa entregar, porque é bom você igual fala, você tem que falar para quem que vai resolver seu problema, para Deus. Mas é bom que um santo se comunica com o outro, porque vai interceder, vai orar, bíblico, vai te dar um conforto espiritual, vai te dar uma orientação. Só que quando fala sobre a questão de confessar, contar para alguém, aí em vez da pessoa que você conta o seu problema ou que você tá passando, em vez de virar uma oração, vira fofoca. Vira, aí todo mundo fica sabendo o seu problema. Hoje tá sendo difícil isso. Eu falo: Senhor, eu tô precisando conversar com... Eu ainda falo para Deus assim, eu falo: Senhor Jesus, eu quero um ser terreno, eu preciso de um ser humano. Eu sei que o Senhor está me ouvindo, mas eu queria chegar no ser humano para esse ser humano poder falar comigo. Me mostra. Então, estamos a esse ponto de pedir para o Senhor mostrar para quem nós vamos falar. Porque ao invés de eu ajudar, de eu contar o problema, essa pessoa me ajudar com palavras que venham me confortar, como o Senhor colocou aí, direcionar os meus caminhos, ela acaba levando aquela conversa minha. Quantas pessoas maldosas, sabe? Às vezes você está ali confessando, conversando, pedindo um auxílio, pega seu áudio, manda para outro. Isso está ficando feio no meio evangélico. Tá, pastor Alex? Infelizmente, olha o que a pastora Paula falou, olha o que o pastor falou, ao invés de... Peraí, ela veio conversar comigo, ela tá precisando de uma palavra. Eu tenho que pedir, eu peço para Deus: Senhor, me mostra. Meu pai, me mostra. Como que eu vou conversar? Eu preciso confiar nessa pessoa. Eu sei que o Senhor é o maior, mas eu preciso de um auxílio. E eu peço para o Senhor me mostrar em sonho. Porque tá tão difícil, pastor Alex. Porque, infelizmente, estão te matando. Aí distorce o que você falou. E ainda isso que é o mais crítico e o mais doído. É que às vezes nós estamos aqui conversando num podcast, falando a palavra do Senhor. Aí muitos estão ouvindo, vai distorcer, porque as más línguas, o foco dela é essa, distorcer o que você fala, distorcer a verdade. Isso é lamentável, porque vem de cima para baixo, muitas das vezes. Sim. E aí que machuca. E eu gostaria de aproveitar este momento aqui, ler um versículo e dar uma oportunidade para a pastora também, nesses 5 minutos que resta, para ela falar algo direto sobre esse contexto que nós acabamos de pautar aqui, né? Que nós viemos falando, lendo Bíblia e dialogando a respeito disso. Mas eu gostaria de partilhar com os irmãos sobre a questão de Tiago, capítulo 4, versículo 11 e 12, que vai falar: meus irmãos, não, olha que interessante isso aqui, não fale mal um dos outros. Quem fala mal do seu irmão em Cristo ou julga, está falando mal da lei e julgando-a.
Pois se você julga a lei, então já não é uma pessoa que obedece à lei, mas é alguém que a julga. Deus é o único que faz as leis e o único juiz. Só ele pode salvar ou destruir. Quem você pensa que é para julgar os outros? Então quer dizer, o Tiago está falando aqui sobre a questão, meus irmãos, não fale mal um dos outros. E é isso que eu gostaria de falar aqui antes da pastora passar para ela. Meus irmãos, lendo Bíblia aqui, ó, não fale mal um dos outros. Tem muitas pessoas que estão aí falando mal um dos outros. E aonde, pastor? Dentro das igrejas. Ou termina o culto na porta da igreja. Ou tá lá na igreja, te deu a paz do Senhor, te deu um abraço, falou, meu irmão, a paz do Senhor Jesus, vai com Deus. Aí chega em casa lá, corre no WhatsApp e fofocando da irmã que tava lá no mesmo culto com ela, cara. Feio. Mas eu faço que nem Tiago, falo, meus irmãos, para de falar mal um do outro. Aleluia. Tá falando aqui, ó, Deus é o único juiz. Só ele pode salvar ou destruir. Quem você pensa que é para julgar os outros? Então tem muitas pessoas que estão aí julgando pela aparência, julgando pelas vestes, julgando por quem ouviu falar. Você anda com ele, você sabe dele, aí você fica ouvindo os mexerico, os falatórios das línguas maldizentes, sem conhecer a pessoa. E aí você fica julgando por aparência, ou então julgando, que é o pior aqui, é já lançando pro inferno, porque quem dá vida e quem salva aqui é Cristo, e quem julga para onde que vai, para cima ou para baixo, é Deus. Você tem o papel do quê? De evangelizar, de orar, de pregar, de cuidar, é isso sim. Não falar se você lançar as pessoas pro inferno, ou ficar falando mal da vida dos outros, não. Então, fica com essa palavra, para de falar da vida dos outros. Quer falar? Entra no teu quarto, fecha a tua porta. Aí você viu o irmão na droga, fala, meu Senhor, cuida daquela vida, Jesus, que tá sofrendo nos vícios. Viu o irmão, a irmã lá com um casamento turbulento lá? Não vai pra casa da outra falar no WhatsApp, não. Fala, você viu lá a vida da irmã lá, como é que tá bagunçada? Fazendo fofoca? Entra no seu quarto, jejua, ora, apresenta a Deus. Para de ficar espalhando contenda, inimizade, divisão, tá entendendo? Disse-me disse, falando mal do pastor, falando mal do irmão, falando mal da irmã. Para com isso aí. E é por isso que eu vou passar o remo agora para a pastora, para ela entregar algo sobre isso. O Tiago já falou aqui, ó, parem de falar mal um dos outros. Quem que você pensa que é? E eu já entro dizendo, não julgueis para não ser julgado. Com a mesma medida que julgares, assim será julgado também. Então eu quero dizer para você, não faça isso. Como o pastor colocou aqui, não julgue a pessoa, sem você ao menos sentar com ela e conversar. Então você vai vivendo esse processo. Já aquela irmã, aquela pastora, você já sentou com ela, você já conversou com ela, você já foi até ela. Então não vamos julgar. O senhor disse assim, olha, tira o argueiro, né? Né, pastor? Mas fala que é para tirar a trave do olho para ver o cisco. Então quer dizer, tem pessoas que falam que o pecado dela é maior do que aquele que ela está falando. E eu quero dizer assim, olha, vamos, como colocou bem claro aqui o pastor, se você quer ajudar, refreia a língua. E ora. Ora. A Bíblia diz assim que nós temos que olhar, vigiar e orar. Então nós precisamos ter a vigilância em tudo, principalmente na nossa língua. Porque eu já vivi momentos de passar a noite inteira numa vigília e depois eu ver aquela vigília, ver pessoas ali daquela vigília, como disse o próprio pastor, na hora do café da manhã que encerrou a vigília se perdeu. Por quê? Porque não tiveram sabedoria
entendimento que aquela palavra não agradou o Espírito Santo. Vamos agradar o Espírito Santo de Deus que habita em nós. E quando nós somos falhos, sim, nós somos falhos. Nós estamos aqui dizendo que nós não somos. Que o pastor Alex também não fala, que a pastora... Não, mas aí o senhor disse, aquele que precisa refrear. O que é refrear? Para aí, eu preciso analisar. Será que o refrear é meditar também? Para aí, será que eu estou falando da missionário essa? Mas será que é fato que eu estou falando? Será que é verídico que eu estou fazendo? Será que eu estou pegando o WhatsApp e falando coisas que é verdade? Ou eu estou também caluniando? A língua, ela tem o poder para caluniar, como eu coloquei aqui. Ela tem o poder para abençoar e amaldiçoar. Então eu quero dizer nesta noite, né? Já estamos para encerrar. Pense, medite antes de falar. Não use, irmãos e irmãs, não use o lugar santo do Senhor para diz-que-me diz-que, para falações, para magoar, para entristecer. Nós somos pessoas chamadas, escolhidas. A Bíblia vai dizer, não foi nós que escolhemos a Deus, mas o Senhor nos escolheu. Isso é tão forte. E para nós, a gente parece que não analisa. Nós somos criaturas, eu fico pensando, o Senhor Todo-Poderoso, olha para esses seres insignificantes que somos nós. Nós somos insignificantes, mas para Deus nós temos um valor tão grande. Ele vai dizer que o nosso valor excede o de Ubi. Olha a importância que Deus dá para nós, e nós queremos julgar o irmão. Queremos, como disse o Senhor aqui, fazer como juiz, e Ele deixou claro que Ele é o nosso advogado. Então vamos tomar cuidado, não vamos ferir as pessoas, vamos ter cautela no falar, no andar, no proceder, pensar. Sabendo que nós somos escolhidos do Senhor para essa grande obra aqui na terra. Ele podia colocar os anjos, ele podia colocar quem ele quisesse. Aleluia! Xaramandagassuri cantarabaxaia. Mas ele te escolheu para essa grande obra aqui. Aleluia. Ele me escolheu, ele escolheu o pastor Alex, o pastor Natanael, escolheu a pastora Essa, ele te escolheu. E o que você está fazendo em prol, aleluia, da obra do Senhor, aleluia, que ele mesmo sacrificou. Ele mesmo veio aqui e falou, não, chega de pomba, chega de carneiro, chega. Eu vou lá, Pai, eu vou derramar o meu sangue por esse povo, porque eu amo esse povo. Mas esse povo, aleluia, continua se corrompendo, continua com o coração duro. Ele veio porque estava assim, aleluia, colocou Moisés, tantos homens para salvar, mas continuaram com o coração duro serviço. Homens prepotentes. E ele veio, falou, vou lá, Pai. Vai ser diferente, meu sangue, ele rasgou, o véu foi rasgado, a sua intimidade com ele é você quem faz, você tem acesso direto com o Filho, aleluia. Eita, na Managassuri, cantando a própria pessoa disse aqui, vai no teu quarto, em conversa, desabafa, pede perdão. É tempo de nos arrepender verdadeiramente. É tempo de não julgar o nosso irmão, mas sim acolher, abraçá-lo, pegar no colo e dizer, olha, eu não posso muito, mas o que eu posso eu vou fazer, vou dobrar meu joelho pela tua vida. Tem pessoas que ligam assim, pastor, eu não estou lá com a senhora, com o pastor Natanael, mas vocês não saem da minha oração, aleluia, e a oração do justo vale muito seus efeitos. E candarabassura e cantaraia, vamos parar de meninice, vamos parar de chocarrice e vamos falar a verdade, aleluia, sermos verdadeiros diante dos olhos do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Oh, glória!
Aleluia. Aleluia! É necessário, precisamos. Hoje, pastor, eu sinto, eu vejo muitos que tinham intimidade com o Senhor se corrompendo. Aleluia! Se vendendo também. É o mais triste ainda. Trocando. O Senhor, olha, você tem um dízimo melhor, você tem um dízimo melhor, você pode, você vai ser. Não é assim. Nosso valor não está no que nós temos. Não, mas o que somos para Ele. Ele nos conhece, Ele sabe, Ele esquadrinha tudo. Ele não adianta você achar que está enganando. Não adianta, você pode enganar seu irmão, mas a Deus você não engana. Nós não conseguimos enganar a Deus em momento nenhum. E tudo que nós fizermos, nós vamos ter que dar conta. Acredite, você não vai escapar do tribunal de Cristo. Então tenha temor. Eu vou fechar com isso, com o que eu comecei. Tenha temor e tremor. Aleluia. Hora de pregar o evangelho. Hora de falar do Senhor Jesus. Hora de ofender o irmão. Como foi dito aqui, tome cuidado. Não seja mentiroso, não seja enganador. O pastor leu aqui. Vão ficar de fora. Vai ficar de fora. Você quer ficar de fora do trono, aleluia, da casa, da morada do Senhor, de estar com o Senhor nos céus? Ele falou, eu vou preparar moradas. Eu quero todos lá. Mas não vai depender do Senhor. Vai depender de nós. E eu encerro dizendo, a Bíblia, Hebreus, vai dizer, o corpo, que é o pó, vai voltar para o pó. O espírito para Deus. Mas não diz onde que vai para a alma. Onde que vai a alma? É você. E é eu que vamos decidir para onde nós queremos levar a nossa alma. Para os céus ou para o inferno? Falando a verdade ou mentindo? Julgando ou ajudando? Amém, pastor Alex? E é isso aí. Meus irmãos, fica com esta palavra. A palavra foi forte, a palavra é dura, às vezes, mas você vê que se tem um ferro torto aqui, tem um ferro que está torto. Para eu botar esse ferro de volta, pastora, ele tem que tomar o que de vez em quando? Umas pancadas. Pá, pá, pá. Umas tacas boas. Porque para a palavra consertar o erro, ela tem que confrontar. Meu Deus. Ela tem que ir contra. E nós falamos aqui, nós não falou o nome de ninguém, nem apontou ninguém. Nós estamos pregando palavra para que nós alcançamos o maior objetivo, que é o quê? Alcançar vidas e que vidas venham se achegar a Deus e se converter verdadeiramente. Esse é o nosso objetivo. Então, eu espero e creio que você ouviu até o final. Já deixa aí, pastor, que palavra foi essa? E aí eu vou entender que você foi até o final conosco. Receba esta palavra com todo amor, com todo carinho, porque cada episódio aqui, cada pauta, vem através da oração. Aleluia. O pastor até demorou de entrar em contato com a pastora Paula para entregar o tema, por quê? Porque eu desci para o joelho para orar ao Senhor, para que o Senhor quisesse que nós abordasse o tema aqui. E o Senhor nos entregou, e é por isso que nós pregamos isso. Então não é o que eu quero falar, é o que Deus quer falar com a igreja. Então eu creio que tem endereço, tem nome, tem CPF, tem DNA, tem pessoas certas para ouvir. Todos nós precisamos ouvir, mesmo até os que estão certos. Eu não estou mentindo, então mantém, porque é assim que Deus quer. Eu estou fazendo isso, então se conserta, porque é o que Deus quer. Então fica com essa palavra. Pastora, que Deus abençoe tua casa, sua vida, tua família. Foi uma honra, amém? Um privilégio todo enorme mesmo de receber a senhora aqui no nosso estúdio. É simples, é humilde, mas é criado com todo amor e carinho e com um grande propósito de falar da palavra de Deus e alcançar vidas em nome do Senhor Jesus. Então, despede desses irmãos aí. Eu quero agradecer primeiramente a Deus essa oportunidade que o pastor Alex deu para o meu bem, né? Pastor Natanael. Agradecer a Deus pela vida do senhor pastor Alex, da pastora Wessia,
a família linda, esse ministério, dizer que continue com essa força, com essa perseverança, né? Orou, Deus mandou, faça. Ponto. Doa quem doer. A palavra tem que ser dita. Quero agradecer vocês que já estão aí vendo o pastor Natanael, agora, né, finalizando. Um abraço para todos os seguidores do pastor Alex, da pastora Wessia. Eu sei que vocês vão ficar até o final vendo, né, esse podcast, que foi uma bênção para a glória do Senhor, né? Não vou citar nome de pessoas, mas assim, estou muito feliz, né, de saber que tem muitas pessoas que estão ligadinhas, né, no podcast de hoje, assim como de todos, né? Essa audiência, né, que tem chegado. Eu quero dizer para você, compartilhe com as pessoas que, mas é um assunto muito polêmico, muito complicado, mas que precisa ser falado nas igrejas. E eu louvo a Deus pela vida do pastor Alex, aleluia, que teve essa ousadia, porque crente verdadeiro, cristão verdadeiro, ele é ousado, ele é corajoso e ele é valente. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, a paz do Senhor. Que Deus abençoe, um forte abraço, e que Deus abençoe você, sua casa, sua família, em nome do Senhor Jesus. E esse foi mais um episódio do podcast Falando da Palavra do Senhor, com o pastor Alex e pastora Wessia, em nome do Senhor Jesus.